Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, nessa madrugada, a qual Deus nos deu uma palavra, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 11, do versículo 28, que nos diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Nessa madrugada, irmãos, eu quero vos falar, segundo a misericórdia e a graça que Deus tem nos dado. O Senhor tem falado muito comigo pelas madrugadas, tem me dado mensagens para mim compartilhar, juntamente com a igreja, os salvos, os escolhidos de Deus, que é aqueles que são chamados pelo Senhor. Irmãos, há 3 tipos de chamada na vida do cristão. Tem 3 tipos de chamada. A primeira chamada, meus amados, está aqui nesse versículo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Primeira chamada, meus queridos, é a chamada para a salvação. A salvação. Eu, você, toda a humanidade, meus amados, tem uma chamada, e essa chamada é para a salvação. A primeira chamada na vida do homem, do ser humano, é para a salvação. Entendeu? Para nós sermos salvos, libertos e transformados pelo amor de Jesus. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 3, aliás, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, diz assim: o desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Entendeu? Então o desejo de Deus não é que ninguém vá para o inferno, não. O desejo de Deus é que toda a humanidade se salve. Entendeu? Se salve. Esse é o desejo do Senhor, que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Que verdade é essa? A palavra de Deus. Qual é a vontade de Deus para mim e para a tua vida? Esse é o desejo de Deus. Mas por que as pessoas não são salvas? Porque nós temos o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio nos dá o direito de ir para o céu ou para o inferno. Você escolhe o caminho que você quer seguir. Se você quer ser salvo, se você quer ter uma vida com Deus, ou se você quer ter uma vida sem Deus, fora da direção de Deus. Porque tudo que nós plantar, nós colhemos. Existe a lei da semeadura. Agora, esse dia eu estava evangelizando, e um rapaz disse para mim: o inferno é aqui. Eu digo: não mesmo. O inferno não é aqui, meu querido. Aqui é simplesmente a lei da semeadura. Você planta, você colhe. O inferno é terrível. A Bíblia diz que é um lago de fogo e enxofre. Lá haverá choro e ranger de dentes. Mas que Deus tenha misericórdia da minha e da tua vida. Então o desejo de Deus para a humanidade é que seja salvo, irmão. Deus não tem prazer, Deus não fez o homem à imagem e semelhança dele para ir para o inferno. O inferno é para Satanás e os seus adeptos, uma terça parte dos anjos, que foram excluídos do céu. Por que ele foi excluído? Deus não fez Lúcifer para ir para o inferno. Não, ele era um anjo de luz. Mas segundo o que aconteceu? Ele teve orgulho, soberbo, ele quis ser mais que Deus. Ele fala em Isaías, ele diz assim: e subirei ao céu acima do Altíssimo, e lá eu assentarei o meu trono. Quis ser mais que Deus. A criatura quis ser mais que Deus, como hoje o ser humano também quer ser mais que Deus. Acabou o quê? Sendo derrubado. Ele, uma terça parte, para te ver a influência que ele tinha, que ele trouxe uma terça parte dos anjos juntamente com ele. Pela soberba, o orgulho. O orgulho derrubou o diabo, derruba muito crente. Muitas pessoas, infelizmente, nos dias de hoje estão caindo por causa do orgulho. Se você prega bem, se você fala, se você canta bem, isso não é teu, não é um mérito teu. Isso é pela misericórdia e pela graça e pela bondade de Deus. Eu e você, nós não somos nada, irmão. Nós somos simplesmente um vaso
nas mãos do oleiro para ele fazer conforme, segundo a sua vontade. Não é a nossa, é a vontade dele. Amém? Que Deus abençoe vocês. Então, o primeiro chamado é para salvação, irmãos. Deus tem um chamado para todos, a salvação, né? Porque a Bíblia diz no livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que ele se arrependa. Se arrependa. Tem um encontro com Jesus, se arrependa dos seus pecados. Irmãos, e existem alguns passos para você se arrepender. Primeiro passo, você tem que reconhecer que você não é nada, não é ninguém. Sem Deus você nem levanta de manhã. O reconhecimento, quando o Marcos reconheceu que eu não era nada, que eu era barro, que era pó, que sem Deus eu não podia nada, não fazia nada, nem vida eu não teria. Aí quando nós reconhecemos, aí nós se arrependemos. E quando nós se arrependemos, aí vem o perdão de Deus sobre a nossa vida. Então não é assim simplesmente. Existem alguns passos que devem ser tomados na vida. Então o desejo de Deus Deus não tem prazer que a pessoa vá para o inferno. Torna a dizer, baseado na Bíblia, estou falando da Bíblia, entendeu? A segunda chamada, meus amados, a segunda chamada é para trabalhar. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 19, diz assim, Jesus falando, e eu vos farei pescadores de homens. Quando Jesus chama os discípulos, Pedro era pescador, enfim, ele disse, abandona tudo que agora eu vou fazer pescador de homens. Então Jesus não chama ninguém para ficar de braço cruzado dentro da igreja ocupando espaço, entendeu? Nós temos que trabalhar, nós temos que fazer alguma coisa para merecer a salvação, né? Senão é complicado. O outro sim, Marcos 16:15, Jesus disse assim, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então Jesus não chamou ninguém para ficar de bonitinho, não. Jesus não chamou ninguém para, não, vai fulano, não. Jesus chamou eu e você para ide, pregar o evangelho a toda criatura, é macumbeiro, é feiticeiro, é espírita, é um bandido, seja o que for, nós temos que pregar a todos. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Outra, Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, diz que nós devemos de anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus está voltando, meus amados. Jesus está voltando. Você sabia que aqui no Brasil ainda tem lugares que a palavra ainda não alcançou? Você sabia disso? Você tem noção disso? Então, meu querido, nós temos que ir pregar o evangelho a toda criatura. Não se envergonhar, não importa. A minha vida está na mão de Deus, eu faço aquilo que Ele quer, não o que eu quero. Não importa a consequência, não importa o que vai acontecer. Se você está no centro da vontade de Deus, Ele se responsabiliza por você. Então Deus não chamou, primeira chamada, salvação, segunda, para trabalhar, tá? É a segunda chamada. Agora vem a terceira, que é mais complicada um pouquinho, meus amados. Você é para prestar conta. Ninguém não vai prestar conta. Todo mundo tem que prestar conta diante de Deus. A Bíblia nos fala lá em Mateus capítulo 25, do 21 ao 34, nos fala sobre a parábola dos talentos, meu irmão. A um foi dado 5, a outro foi dado 2 e a um foi dado 1. Aquele que teve 5 multiplicou e teve mais 5. O Senhor saiu e deixou de só, vou entregar na mão de vocês para quando eu voltar, esteja multiplicado. O outro ele deu 2, multiplicou, virou 4. Agora aquele que ganhou um só, pegou e enterrou, irmão. Então nós não podemos fazer isso. Ah, mas eu não. Só em você dizer para a pessoa, Jesus te ama, aí você está evangelizando, está falando do amor de Deus. Um dia nós vamos ter que prestar conta, meu querido. Ah, mas... Não, um dia nós vamos prestar conta. Eu e você vamos ter que prestar conta. Tudo o que é feito aqui, um dia nós vamos ter que prestar conta.
Olha outra passagem interessante em Lucas, capítulo 16, versículo 19, nos fala do rico e o Lázaro. O rico aqui tinha tudo de bem, comia, bebia, usava as melhores roupas, enfim. E Lázaro era um mendigo que se alimentava das migalhas daquele homem, e caía da mesa daquele homem. O que aconteceu? Ambos partiram. Só que Lázaro foi levado para o seio de Abraão, tá? E o rico foi para o inferno. E mesmo, olha só, irmãos, uma coisa que me chama a atenção nessa parábola é o seguinte, que mesmo no inferno o camarada não teve humildade, ele era soberbo mesmo. Ele disse: ó, manda aqui, Lázaro, molhe o seu dedo e refresque a minha língua para que eu tenha refrigério, a minha alma seja refrigerada, entendeu? Então olha só que tremendo isso aí, meus amados. Nem no inferno ele foi humilde, entendeu? Então nós temos que se humilhar, ser humilde na presença de Deus. Um dia todo eu, você, qualquer um vai prestar conta diante de Deus. A Bíblia nos fala também numa passagem de Lucas, capítulo 12, versículo 20, um homem que era rico, um homem abastado, ele construiu celeiros, enfim, ele guardou, armazenou coisas, e ele disse: agora come, bebe, regala-te, minha alma. Só que daí veio uma voz e disse para ele: louco, se nessa noite eu te pedires a tua alma, o que tu tem preparado? Para quem será? Então, meus queridos irmãos, amados, amigos, simpatizantes do Evangelho, essa é uma realidade. Se Jesus voltar hoje para mim ou para você, o que nós temos para apresentar diante do Senhor? O que nós temos fazendo para Deus? O que nós temos feito para Deus? Será que nós vamos chegar diante do Senhor com as mãos, o nosso talento multiplicado? Ou será que nós vamos enterrar o talento que Deus deu? É uma palavra para você analisar, para você parar e meditar, meus filhos. Nós temos que trabalhar, fazer a obra de Deus. Deus já nos chamou, já nós fomos salvos, já somos libertos, somos transformados pelo poder do Evangelho, da palavra de Deus. Agora é hora de ir, trabalhar, fazer a obra, pregar, falar do amor de Jesus onde for. Eu não importa, eu falo para advogado, falo para juiz, falo onde eu for, eu falo do amor de Jesus. Porque um dia eu vou ter que prestar conta. E se eu não falar, irmão, aí Deus vai cobrar de mim, entendeu? Nós não podemos omitir, ser conivente com o pecado, com o erro. Mas o irmão fulano vai ficar chateado. Não, irmão, não seja conivente, entendeu? Você tem que falar a verdade, pregar a verdade. O camarada está errado, diz: ó, meu irmão, me desculpe, mas o irmão me perdoe, mas o irmão está errado, o irmão tem que fazer isso e isso, senão o irmão está perdendo tempo dentro da igreja. Essa é a nossa realidade. Isso é o que nós temos que fazer hoje em dia. Não é passar a mão por cima, bajular o homem, não, que isso, rapaz. Ter medo, mas é fulano, não interessa quem seja. Já pensou Isaías? Deus manda ele lá no palácio falar para o rei, se o rei não botasse a casa em ordem, ele ia morrer, não ia viver. E daí, se Isaías, mas é o rei, vai me matar, não, Isaías não teve medo, irmão. Que você falar direcionado por Deus, Deus se responsabiliza. Deus vai se responsabilizar. Agora, se você for falar de você mesmo, aí problema, né? Aí vem a consequência. Mas se você falar direcionado por Deus, aí Deus se responsabiliza. Irmãos, outra coisa que me chama muita atenção é ali ali onde fala sobre Ananias e Safira, irmãos. Pedro perguntou para Ananias. Ananias fez o quê? Mentiu. Irmão, o que tem de crente ido para o inferno por causa de mentira? E é um pecado tão pequenininho, irmão. Pequenininho, mas é pecado. Mentir. Omitir a verdade. Nós temos que parar com isso, irmãos. Temos que pregar a verdade, falar a verdade. Não fala a verdade. Conta a verdade. E Deus vai abençoar. A mentira é do diabo, irmão. A pessoa que mente, ela trocou de pai. Porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Não sou eu, é a Bíblia que fala. Então o pai da mentira é o capeta. Então nós temos que
cuidar com esse pecadinho, é pequeno, pequenininho. Esse dia o pastor Santo fez ali ela fez uma parábola, pegou dois matos ali que ele tinha arrancado, falou sobre o mato pequeno e o grande. O pecado é tudo pecado, irmão. Para Deus não tem tamanho de pecado, é pecadinho, não tem pecadinho, tudo é pecado. Safira foi o quê? Foi submissa ao marido. Irmão, por favor, submissa, nós temos que ser submissos, mas na verdade, não na mentira. Por isso que ela morreu. Ela foi o quê? Em vez dela falar a verdade, Pedro, cria vergonha na tua cara. Aliás, Ananias, cria vergonha na tua cara, fala a verdade. Você vendeu, portanto, não minta. Não, o que ela fez? Ela foi lá e mentiu também. O que aconteceu? Morreu. A mentira leva à morte, irmãos. Está aí, a Bíblia diz, não sou eu. Entendeu? Não sou eu, a Bíblia que fala, cuidado com a mentira. Cuidado com a omissão. Você sabe que é pecado e você está omitindo. Às vezes diante do homem, mas de Deus ninguém omite nada. É pecado, fale a verdade. Olha, meu querido, você está errado, a situação é essa. Você quer, há tempo ainda. Enquanto Jesus não voltar, há tempo. Então, fale a verdade. Nunca deixe de falar a verdade. Para quem for. Não interessa se é pai, se é mãe, seja lá quem for, amigo, irmão, pastor, seja lá quem for. Chega e fale, olha, meu querido, infelizmente você está fora da direção de Deus. Não é por aí o caminho. Você tem que ir por aqui. A porta é estreita, não é larga. Não é larga, a porta é estreita, que conduz à salvação, à vida eterna. E espaçoso e largo é o caminho que leva para o inferno, irmão. O inferno não foi feito para nós, foi feito para Satanás e seus anjos. Mas o homem vai para lá pela desobediência, pela mentira, pelo engano, pelos pecados. Deus fez o homem, a imagem e semelhança dele para quê, irmão? Para dominar sobre tudo. Tu vê que Adão tinha tanta inteligência que Adão deu nome a todos os seres que existem, todos os animais, tudo, Adão deu nome a cada um deles. Imagine só, irmão, a sabedoria do homem. Mas hoje o homem é dominado pelo cigarro, dominado pelo álcool, dominado pela droga, dominado pela mentira, dominado pela prostituição, dominado pela idolatria, dominado pelo adultério. E aí vai, meus queridos. Mas que Deus possa abençoar cada um de vocês nessa madrugada. Viu? Que o nome do Senhor seja glorificado. Tudo é para a honra e glória do nome dele. Nós não somos nada. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Bom dia para todos.